Não, faz o seguinte, o Zamataro. Eu sei que a filha do Vanderlei quer falar conosco. Mas eu não posso colocar aqui no ar com esses termos, com essas palavras, em respeito ao telespectador. Agora, ô Gisele, vem cá, você chegou no momento de raiva, quase passou o carro por cima do Vanderlei. Cadê a Gisele ali, Edu? Pode encher a tela, por favor. Quase passou com o carro por cima do Vanderlei, é isso que eu entendi? Bate, eu não vou ser hipócrita, eu vou continuar sendo verdadeira. No dia que estávamos eu e minha tia no fórum, ele também estava. Quando a gente saiu, passou na minha cabeça. Eu acabei pensando, mas eu não fiz, né? Até porque também eu vi uma árvore e não ia dar também. Não vou ser hipócrita não, Bate. Eu realmente senti essa vontade. Mas graças a Deus, eu não fiz, porque eu sim sou uma pessoa de Deus. Só que eu tô no limite dos limites e eu pensei em fazer. Me perdoa, mas eu pensei em fazer. Quer dizer, é uma hora que você já estava sem esperança de concluir esse caso. Você quase comete isso e não se faz isso, Gisele. Justiça com as próprias mãos, até porque ele é suspeito ainda. Eu sei que você tem muita certeza que ele é culpado. Mas tem que tomar muito cuidado, porque numa dessas você acaba pagando por algo que você não teria que ter feito. Sim, Bate, tá? Mas foi como eu expus, foi no momento. Hoje, graças a Deus, eu deixo na mão de Deus. Fala, Márcia, pode falar, querida. Ô, Bate, desculpa eu interromper você. Eu não tenho nada contra a família do Vanderlei. Eu não sou da laia dele, entendeu? Eu estou aqui à procura da minha irmã, porque eu confirmo e bato meu pé que foi o Vanderlei que sumiu com minha irmã, sim. E outra, não era as filhas dele, não era a mãe dele que morava com minha irmã. Era o Vanderlei, sim, entendeu? E eu quero bater o pé e vou dizer que é o Vanderlei e eu não quero que ele saia. Então, mas olha só, a filha tá querendo participar aqui ao vivo no programa, ô Márcia. Divide aqui a tela, faz aquela divisão, pode me botar do lado esquerdo aqui para eu ver a Gisele, a Márcia e o Leonardo Lara também, que tá lá em Goiás. Mas olha só, eu não posso colocar você... Como é o nome da... É Bárbara, né? A filha do Vanderlei? Ô, Bárbara, isso. Se você quiser, eu mando um repórter para gravar com você na sua casa. Agora, eu não posso colocar você... Porque você tá no ar, que você tá muito nervosa. Se alguém fala palavrão aqui no programa, eu corto na hora. É filha de peixinho, peixinho é, né? Ô, Bate, só uma colocação. Ela me ligou, eu estava aqui no meio do programa. Eu passei o número dela pro Zamarato para você ver a minha integridade. Eu passei porque eu realmente... Eu não tenho nada contra essa moça, tenho até dó dela, desculpa a palavra, porque a situação do pai dela para a família dele não deve ser fácil. Como a gente está sofrendo com a perda da minha tia, eles devem estar sofrendo pela essa situação toda. Então, eu não posso ser imparcial nessa situação. Só que o que eu falei para ela e o áudio que ela tem é isso. Eu não vou me esconder. Se eu fizer, eu chego aqui e falo o que eu fiz. Agora, se eu não fizer, eu não vou assumir. Bom, vou fazer o seguinte, Leonardo Lara, conta o que a gente vai ver na sua reportagem de agora sobre essa reabertura de inquérito de Goiás e o pedido do DNA do Vanderlei para ser confrontado com o DNA da Amanda, que foi morta em 2014. Pode encher a tela do Léo, por favor. Olha, Bate, Cidade Alerta recebeu esse retrato falado, a nossa equipe fez essa comparação que salta aos olhos, chama a atenção a semelhança entre o retrato falado e a foto da época do Vanderlei. Lembrando que em 2014, quando a Amanda foi morta, ele tinha 37 anos. Então, o Cidade Alerta veio até o interior de Goiás. Estamos a 700 quilômetros de Porto Ferreira. Ninguém poderia imaginar que aqui teríamos um desdobramento do caso Lucilene. E qual o motivo, Bate? As pessoas devem estar se perguntando. É que o Vanderlei morou aqui na cidade, ele foi casado aqui, teve uma vida normal, aparentemente. Trabalhou em um clube e agora a polícia tenta desvendar quais eram as relações dele aqui na cidade, já que há informação que mesmo depois da mudança para São Paulo, ele voltava.
visitava amigos, inclusive uma filha que morava em uma cidade vizinha. Então o Cidade Alerta vai contar agora a história da Amanda, que tinha 15 anos quando foi morta, e nós também voltamos ao local onde tudo aconteceu, Bate. Tá ok, Léo, vou trazer já a sua reportagem. O doutor Danilo está conversando conosco também lá em Rio Verde. O Éder Frito, nosso produtor. O Éder Frito tá te dando toda a assistência aí, ô Leonardo Lara? Puxa a orelha do Éder Frito, hein? Qualquer coisa, tá? É mais um produtor investigativo do Cidade Alerta que descobre tudo, Bate. Aqui tem, vem pra mim, por favor, tem todos os apelidos. Põe um delegado aqui, pode pôr o delegado com o Léo. A Gisele conseguiu piorar o nome do coitado Zamataro. Ô Gisele, é Zamataro. Você conseguiu falar de um jeito mais difícil. Zatamaro. Desculpa. Você assistiu muito Chaves na infância, né? Parece o Chaves falando. É Zamataro. Isso. Ah, também que nome, né? Que foram inventar pro rapaz. Zatamaro é demais. Viu, delegado? Aqui é uma coisa impressionante. Tem todo mundo, todos os nomes estranhos estão nesse programa. Éder Frito, a outra tem sobrenome Brasília, o Renato Cãibra. Aqui é uma loucura. O senhor devia abrir um inquérito para dar uma olhada nesses nomes aí de onde eles foram inventados, delegado. Mas antes de eu trazer a reportagem do Leonardo Lara, eu vou falar sobre o caso Isis Helena e já quero me despedir do senhor. Delegado, nós vamos manter a nossa equipe aí em Goiás. E qualquer nova informação, qualquer novidade, o senhor conte com a Record para divulgar para o Brasil. E se qualquer pessoa tiver informação sobre o assassinato da Amanda de 2014 lá em Rio Verde, a polícia está aberta para receber qualquer tipo de informação, mesmo se for anônima, não, delegado? Isso mesmo, Bach. A gente aproveita o alcance do seu programa, que é a nível nacional, justamente para pedir à comunidade que qualquer informação faça contato com a Polícia Civil aqui de Goiás, Polícia Civil de Rio Verde. É muito importante a participação da comunidade. A comunidade sempre colabora, principalmente com casos graves como esse. Então eu queria muito agradecer a oportunidade da gente falar sobre esse assunto, dizer que a Polícia Civil aqui de Goiás empreenderá todos os esforços necessários, esgotará todos os meios de prova possíveis para que possamos esclarecer esse fato que vitimou essa jovem Amanda aqui na cidade de Rio Verde em 2014. Ok, obrigado. Vamos ver a reportagem do Leonardo Lara. Na sequência, eu volto com o Léo ao vivo e com as parentes da Lucilene, por favor. A repercussão do caso Lucilene virou a única esperança dessa mãe. Liviane sabe bem a dor que é lutar por justiça. Há 6 anos, ela quer saber quem matou a filha. A partir daí, tanto minha vida nunca mais foi a mesma. Não é igual. É triste. Amanda tinha apenas 15 anos quando foi morta nesse matagal perto de casa, no interior de Goiás. A repercussão do crime na época não foi suficiente para desvendar quem matou a adolescente. Quase 700 quilômetros separam Rio Verde de Porto Ferreira, onde Lucilene desapareceu. Outra cidade, outro estado, vítimas com perfis diferentes. A estudante Amanda tinha 15 anos. A empresária Lucilene completou 49. Só que um detalhe liga os dois casos de forma surpreendente. O homem preso, suspeito de envolvimento no sumiço de Lucilene, tem características semelhantes ao retrato falado do assassino de Amanda. Esta é uma foto antiga de Vanderlei lado a lado com o retrato falado da polícia de Goiás. O formato, o rosto, os olhos, o nariz, mesmo de boné, as imagens surpreenderam o delegado, que decidiu reabrir a investigação parada desde setembro de 2015. Doutor, há semelhanças entre o retrato falado e a foto dele na época? Nós recebemos a informação dessa semelhança entre uma pessoa que está presa em São Paulo, de um grave crime lá praticado, com um outro fato que nós tivemos aqui em Rio Verde em 2014 e, consequentemente, em razão dessa semelhança física, a Polícia Civil aqui de Rio Verde dará continuidade às investigações no sentido de verificar, dentre outras circunstâncias, se esse autor desse crime aqui de Rio Verde pode ser
a pessoa que está presa em São Paulo em razão da semelhança física. Semelhanças que chocaram também os parentes da vítima. Você vê semelhanças desse retrato falado com essa foto de um homem? Sim. Sim. Nem tudo, mas sim. Amanda foi abordada exatamente aqui nessa esquina, a menos de uma quadra de casa. O assassino a aguardava pela jovem embaixo dessa árvore. Foi por volta de 11h30 da noite. A Amanda tinha saído com o namorado, só que o casal brigou durante o encontro. Por isso, eles se despediram a cerca de 100 metros daqui. Mesmo de longe, o namorado viu o momento em que a Amanda foi abordada. Ele tentou correr atrás, só que era tarde demais. Ela foi levada naquela direção. Lá no final da rua, fica o matagal onde a Amanda foi morta. E na próxima esquina, 2 testemunhas viram o momento em que a jovem passou, sendo levada por um homem misterioso. Só que as testemunhas achavam que era apenas uma briga de casal e por isso mantiveram distância. As mesmas testemunhas contaram que o namorado correu atrás, só que não conseguiu alcançar a jovem. Por isso, a participação do namorado foi logo descartada. Essas 2 testemunhas forneceram as informações que permitiram chegar ao retrato falado. O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao depoimento das testemunhas. Uma delas contou que ouviu o barulho de uma rasteirinha correndo, foi verificar o que era e viu a jovem chorando, sendo arrastada por um homem que tinha um volume na cintura, provavelmente uma arma. Ele é descrito como um rapaz branco de 1,80 m de altura, orelha grande, cabelo castanho e jovem. Informações que serviram como base para o retrato falado. Na época do crime, em 2014, Vanderlei tinha 37 anos. Nesta outra imagem, o suspeito foi desenhado como se não estivesse de boné. Há informações que ele também conviveu aqui na cidade de Rio Verde na época em que o crime aqui foi praticado. As nossas investigações, apesar de todo um trabalho feito pelo Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Rio Verde, não chegou-se ainda a uma conclusão. Várias pessoas foram ouvidas, várias pessoas foram feitos reconhecimentos negativos, alguns suspeitos foram levantados e, consequentemente, agora, com esse novo fato, um fato que traz para as investigações aqui do estado de Goiás elementos que deverão ser aprofundados e, consequentemente, iremos verificar e esclarecer se essa pessoa que está presa em São Paulo pode ser o autor de um grave crime que ocorreu aqui na cidade em 2014. A outra testemunha contou que ouviu Amanda gritar 3 vezes: "Não faz isso". A pessoa descrita pelas testemunhas nunca foi encontrada na cidade, o que logo levantou a suspeita de que não tinha mais voltado para Rio Verde. 2 testemunhas serão trazidas aqui para a sala de reconhecimento logo depois do crime. A dupla tinha histórico de violência sexual na cidade. Mesmo sem saber, eles ficaram frente a frente com as 2 testemunhas da abordagem. Aqui pelo vidro, as testemunhas descartaram qualquer participação deles no crime. A dupla não tinha as mesmas características do criminoso descrito no retrato falado. Vanderlei não morava mais em Rio Verde quando o crime aconteceu, mas a ex-mulher dele confirmou que Vanderlei visitava a cidade goiana com frequência para rever amigos e familiares. Eram visitas rápidas, passava alguns dias e logo voltava para Porto Ferreira, no interior de São Paulo, onde vivia até ser preso. Parabéns, assassino covarde! Na época em que o corpo foi encontrado, não existia esse loteamento aqui. Essa praça foi feita bem depois. Tudo aqui era praticamente mato. Dá para ver, inclusive, que essa construção aqui, que fica mais perto do local exato, também é nova. A gente vai tentar, com a ajuda de uma familiar, chegar ao local exato onde o corpo foi encontrado. A gente tem uma ideia da dificuldade que é chegar até lá.
Hoje mesmo, com as casas ao redor e o mato mais baixo, a gente praticamente não consegue ver o local. Então dá para imaginar como era aqui há exatamente aí 6 anos, quando tudo aconteceu. A gente vai abrindo espaço aqui na mata para conseguir chegar ao local que é bem embaixo daquelas árvores. E foram os próprios parentes na época que fizeram as buscas e encontraram Amanda. Ela tinha sumido na noite anterior e a partir do depoimento das 2 testemunhas, os parentes ficaram toda a madrugada procurando, se dividiram. A mãe foi para um lado, um tio e o irmão foram para o outro e de repente, na manhã seguinte, o tio acabou localizando o corpo, a notícia que os parentes não gostariam de receber. A gente vai seguindo aqui essa trilha. É a primeira vez que a tia volta ao local. Ela que também ajudou nas buscas 6 anos atrás. O terreno vai ficando cada vez mais difícil. Tem alguns buracos aqui no meio. A mata é fechada. A impressão que dá é que é um local completamente abandonado, que as pessoas não acessam aqui. E eu quase caí nesse momento. Tem uma cerca aqui, ó. Uma cerca que tiraram o arame farpado e a gente vai passar por cima. Olha, só com ajuda mesmo para conseguir entender onde que a Amanda foi localizada. A família reclamou, inclusive, que na noite do sumiço os policiais não quiseram entrar aqui porque disseram que não havia segurança para uma operação durante a madrugada, apesar do depoimento das 2 testemunhas que contaram que ela foi arrastada para essa região. Só que na época as casas estavam em construção e os policiais imaginavam que ela tinha sido levada para dentro de alguma casa ainda em obras, que seria um cenário, inclusive, até para um crime sexual. Já a mãe acreditava desde o início que a filha tinha sido trazida para o mato. Ela conhecia a região, afinal de contas, a casa da família fica a menos 1 quilômetro daqui. Como que é para você voltar aqui no local? Um choque. Dói. Como é que a pessoa faz isso com a pessoa que era de casa, que não saía? Uma menina tranquila. Calma. Durante todo esse tempo foi construído praticamente um bairro aqui ao redor. Apesar de todo esse crescimento, mesmo hoje, não dá para ver as casas. Então dá para imaginar como era isso há 6 anos. Mesmo agora, a iluminação à noite é precária, não tem luz. Então, era pior ainda 6 anos atrás. Em todo esse trajeto, do ponto da abordagem até aqui, os parentes contaram que havia apenas uma câmera de segurança, só que o equipamento não gravava. Nesse ponto, com a ajuda da tia, se não seria impossível, a gente consegue chegar na árvore onde a Amanda foi encontrada já sem vida. Segundo os peritos que vieram até aqui, havia sinais de estrangulamento. Ela foi morta por asfixia. Segundo a polícia, há indícios também de violência sexual. E agora, o material genético recolhido exatamente aqui pode ajudar a desvendar o caso quase 6 anos depois. Ainda há esperança de justiça? Com certeza. Com certeza, justiça é o que a família pede. Não só a tia, nem o tio, nem a mãe, nem o pai. São a família inteira. Porque por que fez isso? E a pergunta que não quer calar, o porquê? Foi o tio e o irmão da menina que se depararam com o corpo exatamente embaixo dessa árvore. Eles então ligaram para a mãe da Amanda, que fazia buscas em outro ponto aqui do matagal. Chegava ao fim da pior forma possível o desaparecimento da jovem de 15 anos. Os policiais vieram até aqui
e começaram uma investigação que primeiro colocou o namorado de Amanda como suspeito. Afinal de contas, ele era a última pessoa que se sabia ter contato com a jovem na noite anterior. Só que a participação dele foi logo descartada quando as testemunhas apontaram que um homem abordou e arrastou Amanda até o matagal. Você acredita que esse homem da foto passou por aqui 6 anos atrás? Possivelmente. Bem, olha, você de fora de São Paulo vai ficar agora com a sua programação local. Para vocês, tem mais Cidade Alerta amanhã e nós nos encontramos aqui no programa da Família Brasileira. Até amanhã. Você que continua no nosso Cidade Alerta, vamos ver a continuação da reportagem com o brilhante Leonardo Lara, produtor, Éder Frito também lá em Goiás. Vamos ver. E 6 anos atrás? Possivelmente. O delegado confirma que o namorado chegou a ser investigado, mas provou que foi outro homem quem arrastou Amanda para o matagal. Houve violência sexual? Pelas perícias constatadas, ainda o laudo pericial de local, bem como o laudo cadavérico, há indícios de que houve alguns atos de violência sexual e agora, com as circunstâncias que estão sendo apresentadas à Polícia Civil aqui de Rio Verde, nós iremos agora aprofundar para verificar todos esses detalhes a respeito da morte dessa menina que ocorreu aqui em 2014. A mãe de Amanda não conhecia Vanderlei até acompanhar o caso Lucilene. Ela nunca poderia imaginar que o homem que assistia no Cidade Alerta tinha morado em Rio Verde. E agora o mais grave, que passaria a ser investigado pela morte da filha dela. Passei mais de ano vindo aqui na delegacia, quase todos os dias. Quando eu não vinha, eu ligava. E nunca, nenhuma resposta. Isso é doído. É muito doído, porque a gente procura justiça. 6 anos depois, a semelhança dessa foto com o retrato falado pode ser a justiça que você tanto aguardou? Bom, analisa mais de perto. Eu já vi várias vezes. O que você acha dessa semelhança? Aqui o jeito de olhar, nariz, o rosto, parece um pouco. Na época do crime, a polícia de Goiás prometeu tratar o caso como prioridade. Durante quase um ano, pelo menos 12 pessoas foram ouvidas aqui na delegacia. Os depoimentos de amigos e parentes tinham o objetivo de passar a limpo a vida da jovem. Os policiais queriam saber se Amanda tinha inimigos ou se a família sofria ameaças. As suspeitas, uma a uma, foram descartadas. Os policiais nunca conseguiram descobrir uma motivação para o crime, muito menos apontar o responsável. Por isso, quase 6 anos depois, a semelhança entre o retrato falado e a foto do Vanderlei virou a única esperança da família. As polícias de Goiás e São Paulo passam agora a trabalhar em conjunto. Talvez seja o momento mais importante dessa investigação de 6 anos aqui da cidade. Pelas informações que nos chegaram agora, na semana passada, desse suspeito que está preso em razão de um ato praticado, possivelmente praticado na cidade de Porto Ferreira, isso muito contribui, é um fato novo, é um fato que a Polícia Civil de Goiás explorará no sentido de esgotar todas as linhas de investigação possíveis, com todas as provas possíveis, para chegarmos à conclusão de que se essa pessoa presa em São Paulo tem alguma relação com o crime praticado aqui na cidade de Rio Verde. As fotos que estampam a camisa da mãe de Amanda são da formatura dela no ensino fundamental. Mas a jovem não conseguiu participar da festa. O crime aconteceu semanas antes da formatura. Isso para você deve cortar o coração. Corta. Não só para mim, para o irmão dela também. Que o irmão dela depois encaminhou, foi fazer mecânica industrial. Está cursando o curso de Direito porque ele diz que uma hora ou outra vai aparecer oportunidade para ele fazer justiça. Não com as próprias mãos, mas ele está estudando para isso. É tanto tempo depois, encerrar esse caso, apontar o assassino, vai te devolver pelo menos um pouco de paz? Meu coração vai ficar mais tranquilo sim. Que aí eu vou saber que
foi feita a justiça. A reportagem continua, enche a tela, por favor. Eu sei, eu vou falar já da filha do Vanderlei que quer conversar comigo ao vivo, mas calma. Vou dar meu recado e na sequência a reportagem continua. Gente, amiga Bárbara, filha do Vanderlei, quer falar comigo? Quer defender o pai? Ela já falou antes no programa? É a primeira vez. Manda a equipe gravar com ela, ué, se ela quer falar. Eu não posso correr o risco dela entrar aqui e falar palavrão, como disse. Não posso. Se você já sentiu isso, já mataram. Eu não posso correr o risco que ela entre aqui no programa e falte com educação, né? Não comigo. O problema não sou eu, não é entrevistado, não é isso. É com o telespectador, que não tem nada a ver com isso, não merece ouvir essas coisas. Agora, manda o repórter pra lá, faz a entrevista com a filha dele, dependendo do tipo de comportamento dela, daí ela fala ao vivo comigo, porque senão não. Eu entendo, não é, a raiva que ela tem da Gisele e da Márcia, porque as duas também não estão aqui pra agradar Vanderlei nem filho de Vanderlei, não estão aqui pra isso. E a própria Gisele reconheceu o erro dela, desse conflito que ela teve com o Vanderlei, que quase que atropela o Vanderlei, mas ela se redime aqui. Agora, por que você tem contato com essa menina, ô Gisele? Por que você fala com a filha do Vanderlei? Isso que eu não consegui juntar ainda. Bate, na verdade eu nunca falei com ela. Ela me mandou mensagem e eu nunca respondi. Aí quando foi no sábado à noite, era 1h30 da manhã, mais ou menos, me colocaram no grupo que eles têm. Aí começou um monte de pergunta, aí eu sou isso aqui mesmo, não tem como mudar, né? Aí eu falei assim, se vier na educação, eu trato na educação. Aí começaram a perguntar coisas, aí eu fui e respondi o que era possível responder. Só que aí, de repente, ela entrou, porque eu nem sabia que ela estava nesse grupo, né? Ela entrou e falou que eu estava mentindo, aí eu falei pra ela como o Zamataro tem os áudios. Eu falei pra ela assim, o que é mentira pra ela, pra mim não é, né? Porque tem provas, não é eu que tô falando. Eu só não vim aqui na frente da TV e tô falando pra você, Bate. Eu tenho provas. Tudo que foi exposto nas nossas reportagens tem prova. Entendeu? Ela me acusou de ir no mato só de noite para passar no Cidade Alerta, né? Me acusou não, desculpa. Ela questionou isso. E aí eu falei para ela, a gente sempre foi pro mato procurar a minha tia por denúncias. Tanto que aquele dia a gente saiu para a comunidade, desculpa, e acabou acontecendo tudo aquilo. Então, para ela, parece que eu fantasio tudo isso. Eu acho que ela pensa que eu fantasio tudo isso. E eu não vivo de fantasia, eu vivo na realidade. E a realidade aqui é a minha tia estar sumida e eu não saber onde ela está para poder fazer nada. Então, eu não tenho nada contra a Bárbara. Eu disse isso nos meus áudios, se ela mandar aí, vocês vão ver. Não vou falar mal dela aqui, não quero isso. Gisele, Oi, Gisele, peraí, deixa eu ligar para a Bárbara aqui, vou falar com ela fora do ar primeiro. Deixa eu falar com a filha do Vanderlei. Porque também não quero que fique conversa de que tá dando só... senão vai dizer que Bárbara, você tá nos dando prioridade. Alô, Bárbara? Senão acho que tá ouvindo som lado, mas se ela quiser gravar, a gente... se não tiver como mandar a equipe pra lá, porque lá não é de São Paulo, consegue coletar esse material de outra forma. Repete o número pra mim, Zamataro. 64 DDD e o número. Alô? Bárbara? Oi, Bárbara, me ouve? É o Bate. Oi, tá me ouvindo, Bárbara? Ouve só pelo telefone, porque se você ouvir pela televisão, vai ficar uma loucura a nossa comunicação. Bárbara, você precisa me ouvir só pelo telefone. Desliga a televisão por enquanto, por favor. Porque tá... Não, você tá me ouvindo pela televisão. Isso daí, nem eu tô conseguindo te ouvir direito, de tanto eco que tá dando da TV aí. Por favor, vai lá.
Deixa eu dar meu recado, por favor, gente, enquanto ela arruma aqui o telefone. Peraí, me dá 30 segundos enquanto você adequa aí, Bárbara, por favor. Olha, um recado importante para você de todo o Brasil. Tá com parcelas do financiamento em atraso ou acha que as prestações do seu veículo ou empréstimo estão muito altas? Calma, gente, amiga. Quer saber como economizar até 50% no valor das parcelas do seu financiamento? Que tal quitar seu financiamento com até 87% de desconto? Já imaginou? Olha, isso pode ser realidade se você botar na mão de especialista, viu? Pode ser que seu financiamento já esteja quitado e você ainda nem se deu conta disso. Se livre dos juros abusivos, economize um bom dinheiro e acabe de uma vez por todas com as dívidas na American, viu? Ligue de todo o Brasil pro 4007-1783. Vou repetir, Brasil todo liga. 4007-1783. Tem ainda o WhatsApp 11947965586. Garanta um ano tranquilo para você e para sua família. Durma com mais tranquilidade, sabendo que se livrou de prestações. Faça agora uma simulação. Descubra quanto você pode economizar em 2020. É uma oportunidade por tempo limitado. Portanto, eu repito, 4007-1783. Especialista espera sua ligação agora. Também no WhatsApp 11947965586. American Soluções Inteligentes em Reestruturação Financeira. Bárbara. Tô conversando aqui, gente, com a Bárbara, que é filha do Vanderlei. Você tem quantos anos, Bárbara? 21. Você quer falar no ar comigo, é isso? Eu sempre Ah. eu não quero mais. Eu falei uma coisa, que eu também não pegava. Ah. Não, você não quer falar? Você quer falar ou não quer falar? Você tem que sair do muro. Desce do muro. Você quer falar ou não quer falar? Queria... Não, você tá dizendo... Ela tá dizendo...